Oh, glória! Aleluias! Aleluia, Deus! Glória a Deus! Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Vamos falar um pouco sobre cobertura espiritual. Quero agradecer a Deus em primeiro lugar. Quero agradecer a quem vai assistir. Acredito que esse é um tema muito importante a se tratar. Falar sobre cobertura espiritual. É algo necessário, precisamos entender. E para falar sobre isso, hoje eu vou usar Salmos, capítulo 91. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Eu vou fazer a live, mas também vou estar gravando para depois postar no canal no YouTube. Se você puder seguir, se você puder curtir, compartilhar, que Deus abençoe. Glória a Deus. Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos estar falando sobre cobertura espiritual. Se é real, se não é real, como funciona. Vamos tratar sobre isso para que no próximo vídeo e no próximo áudio também seja falado sobre batalha espiritual, como vencer batalhas espirituais, tá? Quero agradecer a todos que me escutam, todos que me ouvem, todos que me veem. Que Deus esteja abençoando grandiosamente a todos. E para nós basearmos e para a gente começar, vamos ler Salmos capítulo 91 para falar de cobertura espiritual. Paulo vai dizer que o cabeça da mulher é o homem, que o cabeça do homem é a igreja, que Cristo é o cabeça da igreja e Deus o cabeça de Cristo, ou seja, Deus é a nossa cobertura maior. Depois de Deus nós temos a cobertura de Cristo, temos a cobertura da igreja e a mulher tem a cobertura do homem. E assim segue-se essa cobertura, tá bom? Salmos 91 vai dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, você não será atingido. Somente com os seus olhos contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse, o Senhor é o meu refúgio, você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque os seus anjos ele dará ordem a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Amém? Para a gente estar falando sobre essa questão de cobertura espiritual, nós precisamos entender que a maior cobertura que temos é Deus. A nossa segunda cobertura é Jesus Cristo e o seu sangue. Lembra de Êxodo, capítulo de número 12, aonde diz que pegarão um pouco de sangue e passarão nas duas ombreiras ou nos umbrais da porta, nas casas em que comerão. Aqui está falando sobre a Páscoa, sobre a última praga, a 10ª praga do Egito, aonde Deus manda
aspergir o sangue do Cordeiro sobre os umbrais das portas, porque o anjo da morte passaria, e a casa que tivesse o sangue nos umbrais, a morte não teria efeito, a morte não chegaria àquela casa. Aqui nós vemos então uma cobertura espiritual. Aqui nós vemos Deus, através do sangue do Cordeiro, guardando, protegendo o seu povo e os livrando do mal. Aqui nos Salmos de número 91, nós vamos perceber, aleluias, eu não anotei o versículo, mas nós vamos perceber que no verso 4, que a verdade do Altíssimo, a verdade do Eterno, ela é proteção e escudo. O que é a cobertura espiritual a não ser proteção e um escudo que nos impede que o mal nos alcance, que o mal nos aflinja, nos atinja? Então nós entendemos que a verdade do Altíssimo, ela é proteção. Jesus disse que Ele é a verdade, João capítulo 14, verso 6. Segundo ponto que podemos notar, habitar no esconderijo. O que significa habitar no esconderijo do verso 1, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo? Significa que Deus, Ele tem um lugar onde Ele nos esconde. Significa também um lugar onde nós confiamos em Deus. Significa que temos que acreditar, confiar que Deus, Ele é aquele que nos esconde, que Deus é aquele que nos guarda, que Deus é aquele que nos protege. Terceiro ponto, nós vamos ver através do Salmo 91 que o Eterno nos cobrirá. Ou seja, Deus protege aquele que confia e se coloca embaixo da sua presença. O salmista vai usar um exemplo que ele vai nos cobrirá com suas penas, com suas asas, e nós estaremos seguros. É claro que Deus não tem pena, é claro que Deus não tem asa, é só uma figura de linguagem. Assim como uma galinha protege os seus filhotes colocando, ou os seus pintinhos, assim como a galinha protege seus pintinhos colocando eles debaixo das suas asas, assim Deus, de uma forma figurativa, de uma forma metáfora, o salmista usa para dizer que Deus, ele nos cobre, que Deus nos esconde, assim como uma galinha, assim como uma águia esconde os seus filhotes. Nós entendemos que então Deus nos protege, nos guardando e nos pondo debaixo de suas asas. Nós também vamos perceber que a questão da verdade do Senhor ser escudo e proteção, que nós não teremos medo porque temos aquele que nos protege e também temos aquele que nos guarda. Quarto ponto, o Eterno é meu refúgio e o Altíssimo a nossa morada. Refúgio fala de um lugar de segurança, Deus é o nosso lugar de segurança. Se nós estamos em Deus, estamos acobertados pela Tua presença. Se nós temos o Altíssimo como morada, nós temos um lugar de habitação segura, porque se o Altíssimo é refúgio e é nossa morada, quer dizer que Ele não é só um lugar para nós ficarmos em um período de refúgio, mas também Ele é um lugar para nós habitarmos. Ele é uma habitação, Ele é uma moradia segura. E o salmista vai dizer que nenhum mal nos sucederá e que nenhuma praga chegará à nossa tenda. Tenda simboliza a nossa casa, simboliza não só a nossa vida, também como a vida daqueles que habitam juntamente conosco. E o ponto 5, o Eterno nos guardará através dos seus anjos, e os seus anjos nos sustentarão e nos guardarão em todos os caminhos. Assim nós percebemos isso, o tanto que Deus é bom, e como Deus age, como Deus protege, como Deus nos guarda. Assim eu já quero orar para encerrar o áudio e continuar apenas com os vídeos. Se você que está ouvindo esse áudio ficou interessado em saber onde isso vai parar, qual é o final, siga lá Procuradores de Cristo, tanto no Instagram como também no YouTube. Amém? Senhor meu Deus eterno Pai, abençoe este que me ouve e este que me vê. Que ele possa entender que a maior cobertura espiritual é o Senhor.
Ó Pai, mas que o Senhor usa pessoas para trazer o sangue e passar nos umbrais da porta. O Senhor usou o chefe de cada família para separar o cordeiro, ou separar ali o novilho que seria sacrificado. E o Senhor usou aquele chefe de família para ungir os umbrais da porta, para que então o anjo da morte não tivesse poder e não chegasse à casa dos filhos de Israel. Então, ó Pai, assim o Senhor usa pastores, o Senhor usa obreiros, presbíteros, o Senhor usa até mesmo um membro, para que esse, ó Pai, traga o sangue de Cristo, que é aquele que nos perdoa, aquele que não só cobre, mas aquele que apaga e perdoa os nossos pecados. Assim somos protegidos, somos livrados de todo mal. Não há maldição que nos alcance, porque o sangue de Cristo está sobre nós, nos perdoando, ó Pai. E sendo assim, a Tua palavra diz que aquele que obedece os Teus mandamentos, as bênçãos do Senhor chegam até ele. A Tua palavra também diz, ó Pai, que aquele que não obedece, as maldições os alcançam. Mas se estamos escondidos em Ti, estamos, ó Pai, crendo em Cristo, estamos em uma habitação segura, nós descansamos e confiamos, não pelos nossos méritos, mas pelo poder de Deus, para a glória e louvor do nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Assim eu quero encerrar o áudio pedindo para que Deus abençoe você que escutou até o final, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Uai, o que aconteceu aqui? Não sei por que parou de gravar, mas vamos continuar. Então, o Salmo 91, ele vai... Ah, tá. Entendeu. Só um minutinho, pessoal. Glória a Deus. Então vamos para a parte aqui, para a parte 2, para a continuação sobre essa questão, né, da cobertura espiritual. Nós temos a cobertura espiritual de Deus através do Salmo 91, nos revelando essa cobertura espiritual. O Salmo 91 vai dizer que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele descansa na sombra do Onipotente. Aquele que tem um lugar, aquele que está em Deus, aquele que confia no Senhor, aquele que faz de Deus a sua morada, a sua habitação. É por isso que Deus não quer pessoas sem compromisso, Deus quer relacionamento. Deus quer relacionamento com você, Deus não quer que você vá até Ele e vá embora, Deus quer que você habite, que você permaneça nele. Lembra de João capítulo 15, onde Jesus diz que Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos que foram enxertados, que está junto dele? Aleluia, nós temos que estar ligados, temos que estar unidos a Cristo Jesus, para que o agricultor cuide, para que o agricultor, que é Deus, nos proteja, nos abençoe. Ele nos poda, Ele nos corta quando é necessário. Ele nos limpa para que possamos produzir mais frutos. O versículo 2 diz: aquele que está escondido, aquele que está habitando no esconderijo do Altíssimo, ele vai dizer: Tu és o meu refúgio, Tu és a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Precisamos confiar no Senhor, precisamos descansar no Senhor, pois Ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. É o Senhor quem nos guarda, é o Senhor quem nos protege, é o Senhor quem nos cobre, é o Senhor quem nos livra de todo mal. Oração dos irmãos são necessárias, sim, mas quem nos livra do laço do passarinheiro, quem nos livra da peste perniciosa, é o próprio Deus. Quando habitamos no seu esconderijo, quando temos confiança, quando fazemos dele fortaleza e refúgio. Aí o versículo 4 vai dizer: Ele nos cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas nós estaremos seguros. Por que que Ele nos cobrirá? Porque a sua verdade é proteção e escudo.
E a Bíblia vai nos dizer que Jesus é a verdade. Ou seja, Jesus ele é a nossa proteção. Jesus ele é o nosso escudo. Jesus é a nossa cobertura espiritual. Porque foi Jesus quem disse em João 14, no verso 6, que ele é a verdade. Ele afirma ser a verdade. No verso 5 dos Salmos, nós vamos ver: você não terá medo do terror noturno, nem a flecha que voa de dia, nem da peste que propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Por que você não vai ter medo do terror noturno? Porque é o Senhor, é Jesus Cristo quem é seu escudo, é Jesus Cristo quem está te guardando, é Jesus Cristo quem está te protegendo. É Jesus Cristo que está sendo o seu refúgio, o seu esconderijo. E as pestes que se propagam nas trevas, nem a mortandade que assola ao meio-dia, vai te alcançar, porque 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, e você não será atingido. Por que você não será atingido? Porque você disse: o Senhor é meu refúgio, versículo 9. Você fez do Altíssimo a sua morada. É por isso que nenhuma praga, nenhuma tenda chegará à sua tenda. Porque você faz do Altíssimo a sua morada. Você está descansando, habitando em Deus, e não há nada mais poderoso, não há nada mais grandioso do que o próprio Criador dos céus e da terra, do que o Criador do universo. Versículo de número 10: nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda. Sabe por que nenhum mal te sucederá? Sabe por que nenhuma praga chegará à tua tenda? O versículo 11 vai nos dizer: porque aos seus anjos ele dará ordens. Quem dará ordem? Quem tem anjos? O próprio Criador, o Altíssimo, aquele que é onipotente, aquele que é refúgio, aquele que é fortaleza, aquele em quem confiamos. Ele, ou seja, o Criador, o Deus Todo-Poderoso, ele dará ordem aos anjos que ele possui para que nos guardem em todos os caminhos. E eles, ou seja, os anjos do Senhor, eles nos sustentarão para que as nossas mãos, e ele nos sustentará com as suas mãos para que nós não tropeçamos em nenhuma pedra, nenhuma cilada que o inimigo nos preparar, nós iremos cair. Não é porque somos bons, porque o Senhor Deus é a nossa cobertura espiritual. É Deus a quem nos acoberta, é Deus a quem nos esconde, porque nós estamos no esconderijo do Altíssimo. E na sombra do Onipotente nós podemos descansar com confiança, com certeza que Deus está nos guardando. Versículo de número 12. E eles versículo 13. Você pisará o leão e a cobra, com os seus pés esmagará o leãozinho e a serpente. Pés aqui é no sentido de que não que você literalmente pisará, mas é o sentido que você vai vencer o inimigo. Lembra que Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja? Lembra que quando Jesus chama os discípulos, Jesus dá autoridade a eles para que eles pisassem sobre serpentes e escorpiões, para que o Senhor dá poder aos discípulos para que eles se oponham à força do maligno? Vamos ler lá em Lucas capítulo 10. Esse é um estudo que vamos nos aprofundar um pouquinho mais, até onde o Senhor nos permitir. Lucas capítulo 10 vai nos dizer assim: depois disso, o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que fossem adiante dele a cada cidade e lugar onde ele haveria de passar. E ele lhes disse:
A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mandem trabalhadores para a sua seara. Vão, eis que eu os... Versículo 3. Vão, eis que eu os envio como cordeiros para o meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não saudem ninguém pelo caminho. Ao entrarem numa casa, digam primeiro, paz seja nessa casa. Se houver ali uma pessoa que ama a paz, sobre ela repousará a paz de vocês. Se não houver, a paz voltará sobre vocês. Fiquem na casa, comendo e bebendo do que lhes tiverem, porque o trabalhador é digno do seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e ali forem bem recebidos, comam do que lhes for oferecido. Curem os doentes que nela houver, e digam ao povo dali: o reino de Deus se aproxima de vocês. Porém, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam pelas ruas dizendo: até o pó dessa cidade, que grudou nos vossos pés, sacudimos contra vocês. No entanto, saibam que está próximo o reino de Deus. Eu digo a vocês que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para essas cidades. Glória a Deus. Aí o versículo de número 17 diz: Então os 70 voltaram cheios de alegria, dizendo: Senhor, em seu nome os próprios demônios se submetem a nós. Jesus lhe disse: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. E eis que dei a vocês autoridade. Depende da tradução, vai dizer que eis que dou a vocês poder. Aleluia. Para pisar em cobras e escorpiões e sobrepor o poder do inimigo. E nada absolutamente lhes causará dano. No entanto, alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Perceba o que diz o verso de número 18 e 19. Jesus lhe disse: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Agora, olha só o que vai nos dizer o verso 19 do capítulo 10. Eis que eu dei a vocês autoridade para pisarem as cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Essa autoridade que Jesus entrega aos seus discípulos, essa cobertura espiritual que Jesus entrega aos seus discípulos, é para que eles sobreponham todo o poder do inimigo. E nada, absolutamente nada, lhes causará dano. Glória a Deus. Glória a Deus. Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6. Versículo 10 diz: Quando ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Olha aqui Paulo nos dizendo como buscar cobertura espiritual. Salmos, nós já aprendemos em Salmos 91 como buscar essa cobertura, como buscar essa proteção em Deus, como buscar essa cobertura. Tem muitas pessoas que querem usar essa cobertura para manipular. Sim, Deus usa pessoas para trazer essa cobertura através do sangue de Jesus. Mas tem pessoas que usam de manipulação. Aqui em Efésios capítulo 6, no verso 10, vai dizer: Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O versículo 11: Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Para que serve a cobertura espiritual? Para vencer o inimigo, para não cair em tentação, mediante as nossas lutas, mediante aquilo que vivemos, para que a gente não caia no pecado, para que a gente não seja derrubado pelo inimigo. É para isso que serve a cobertura espiritual.
No versículo 12 vai dizer: porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau. E depois de terem vencidos, permanecer inabaláveis. Para que serve a cobertura espiritual? Para que no dia mau, depois de ter vencido o inimigo, a gente permaneça inabalável. Cobertura espiritual não é simplesmente para vencer o inimigo. Cobertura espiritual é para quê? Para permanecer inabalável perante o dia mau. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com toda a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenha os pés calçados com a preparação do Evangelho, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete de Deus. Usem também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha só o que Paulo está dizendo. Há uma armadura, há uma cobertura que Deus nos oferece. Há uma armadura, há uma proteção para que a gente possa vencer o inimigo, permanecer inabalável perante o dia mau. Em Salmos, o salmista vai dizer para a gente habitar, para a gente confiar no Altíssimo, para a gente estar debaixo das suas asas, que é uma metáfora, como eu já disse. Como a galinha ou uma ave protege os seus pássaros debaixo da sua asa, assim Deus nos protege, assim Deus nos guarda, assim Deus nos abençoa. Aleluia. Glória a Deus. E aqui Paulo vai dizer então para a gente ficar firmes primeiramente. Fiquem firmes. E como é que a gente vai ficar firme? Cingindo-se com a verdade. Cingindo-se com a verdade. Aí ele vai dar mais uma parte da armadura, a couraça da justiça. Tenha os pés com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Mas, irmão, como é que eu vou me apoderar dessa armadura? Como é que eu vou buscar esse revestimento? Como é que eu vou ter essa cobertura espiritual de Deus na minha vida? Tudo bem, eu tenho que esconder no esconderijo do Altíssimo, eu tenho que confiar nele, eu tenho que habitar nele, eu tenho que estar nele, mas como fazer isso? Paulo vai nos responder no verso 18: orando em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplicas, e para isto vigiem orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Esta é a maneira que alcançamos a cobertura espiritual. Essa é a maneira com a qual a gente tem essa proteção de Deus. E o que Paulo vai dizer que nós devemos orar uns pelos outros. Até mesmo na época Paulo pede a oração. A cobertura espiritual não é algo que o pastor te oferece. A cobertura espiritual não é algo que o bispo, que o apóstolo te oferece. A cobertura espiritual vem através da oração de uns pelos outros. Quando nós buscamos ao Senhor em oração, em súplicas, em vigilância, em perseverança, nós alcançamos esse revestimento de poder, esse revestimento de autoridade, essa armadura, essa cobertura espiritual. Então sim, a cobertura espiritual ela é real. A cobertura espiritual ela existe. Não como manipulação, como muitos dizem por aí, que se você sair da minha igreja, você estará debaixo de maldição. Se você fazer algo sem me consultar, você estará sem a minha cobertura. Não é assim que funciona a cobertura espiritual. A cobertura espiritual ela busca
Nós buscamos ela em Deus. É Deus a quem nos dá essa cobertura. Através do sangue de Cristo. Através de Jesus, que é a nossa proteção. Porque Jesus é quem nos comprou. Jesus é quem pagou o preço pelo nosso pecado. E a gente faz isso tudo orando e buscando ao Senhor. Amém? Irmãos, isso foi um estudo que eu fiz, tá? Isso foi coisa que Deus falou comigo. Isso eu não li num livro, isso eu não pesquisei na internet. Isso eu estava querendo saber sobre cobertura espiritual. E o Espírito Santo falou para mim, leia o Salmo... eu queria falar sobre cobertura espiritual. E aí o Espírito Santo falou para mim, leia o Salmo 91. E aí quando eu fui ler o Salmo 91, o Senhor foi falando comigo. E aqui está um pouco do que o Senhor falou. Muita coisa que eu falei aqui nesse vídeo, eu nem anotei. Por isso que eu resolvi gravar o vídeo, porque fica salvo. E quando eu também precisar, é só eu assistir. Porque eu não sou melhor que ninguém, foi o Espírito Santo que falou através de mim. Amém? Assim eu quero agradecer a você que está me assistindo aqui no Facebook, você que vai me assistir no Instagram e também no YouTube. Peço a você que humildemente, por gentileza, abençoe a minha vida, compartilhando, curtindo, convidando seus amigos para assistir. Se esse ensino te edificou, se esse ensino trouxe a você conhecimento, leve esse conhecimento a outras pessoas. Quantas pessoas estão sendo enganadas? E aqui nós falamos verdades bíblicas para que você seja abençoado, para que a cobertura de Deus te alcance e assim você viva o sobrenatural de Deus. Eu quero agradecer você que me assiste aí. Também quero agradecer a vida do nosso irmão Wesley da Net Telecom. Quero agradecer o irmão Wesley da Net Telecom, que tem abençoado a minha vida aqui com a internet, com a porcentagem da internet. E esse áudio, esse vídeo está chegando até você porque alguém está patrocinando. Alguém sentiu do coração o desejo de abençoar esse trabalho. E graças a isso, esse trabalho está chegando até você. Tá? Então, caso você queira internet, procure a Net Telecom. Tá? Eles vão te atender da melhor maneira. Tem uma internet boa. Tudo é negociado, valores. Tem as promoções. Tem internet para fazenda, internet também para cidade. Eles atendem também algumas regiões de Uberlândia. Eles atendem Cascalho Rico, Cascalho Rico, Gameleira e algumas regiões, tá? Que Deus abençoe. Vou estar encerrando o vídeo aqui e vou ficar um pouco no Facebook. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Paz do Senhor, irmã Vanderleia. Que Deus abençoe tua vida. Obrigado por estar aí nos assistindo. Obrigado, mamãe, que sempre me apoia, sempre me assiste. Obrigado, mamãe. Te amo muito. Isso é muito importante para mim. Seu apoio para mim também é muito importante. Muito obrigado. Meu papai, muito obrigado também. Teu apoio, teu carinho, teu amor é muito importante. Eu creio que isso foi algo muito revelador para todos nós sobre essa questão dessa cobertura espiritual. Um tema verdadeiro, um tema mal compreendido. E eu acredito que Deus falou conosco. Obrigado a você que está participando aí pelo Face. Vou trocar aqui a câmera de lugar. Olha aí. Quero agradecer a todos, tá? De coração, que Deus abençoe ricamente cada um. Estarei encerrando aqui agora essa live.
mas eu vou deixar ela salva, então compartilha com alguém que precisa aprender sobre cobertura espiritual. Deus abençoe, que o Espírito Santo fale ao teu coração aquilo que eu não consegui falar. Estamos aqui para a honra e glória do Senhor. Nós cremos que Deus é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Deus abençoe mais uma vez, em nome de Jesus.